saqueando a nação, em todos os sentidos, inclusive no sentido que o apóstolo ministrou para eles ontem, saqueou completamente. E para um pastor da Argentina, nesse tempo, abrir o coração, até para uma paternidade, é porque Deus falou mesmo ao coração, é Deus que conecta propostas. Amém? E é uma alegria sempre que nós vamos lá, nossa turma sempre tem emergido em direção a Correntes, eles aqui, eu fico muito feliz de receber essa turminha toda da Argentina. Amém? Eles são muito bem-vindos. Não há necessidade de tradução para vocês hoje, não conto, bastante de vocês que estão pregando hoje. Então, estenda essas mãos para cá, vamos orar por eles. Pai, muito obrigado. Obrigado pela sua presença, obrigado por esse quinto período onde nós estamos sendo tão ministrados, Senhor, tão ministrados. E eu sei que o pastor Daniel já tem uma palavra viva e eficaz da tua parte para ministrar os nossos corações. Nós estamos sentando à mesa com fome e com sede de ti. Essa é a nossa gratidão, esse é o nosso coração, apresentando teu filho, a casa dele, a esposa, a pastora, os filhos que ficaram na Argentina e esses filhos espirituais que acompanham ele também nesse tempo. É o nosso louvor e gratidão nessa manhã, em nome de Jesus. Gloria. Muy buenos días, amados hermanos. Amados irmãos, No quería que suelte el micrófono el pastor Andrés. eu não queria que o pastor André soltasse o microfone. Dije para él Eu falei para ele que nunca prediqué fuera de mi país que eu nunca preguei fora do meu país. y la primera vez que me toca E a primeira vez que agora eu vou pregar fora do meu país, me tira delante de me pastores. joga na frente de pastores. Así que imagínense cómo estoy yo. Então imagine como eu estou agora. Pero es una bendición poder estar con ustedes Mas é uma bênção estar aqui com vocês. y quiero agradecer por la manera en cómo nos han recibido Apóstol Andrés, Apóstol Carolina y cada uno de los pastores. Eu quero agradecer da maneira de como vocês nos receberam, o apóstolo André, a pastora Carol e cada um dos pastores aqui. Me siento uno más con ustedes, me siento de la familia. Eu me sinto da família mais um de vocês aqui. Y yo agradezco mucho al Señor por eso. E eu agradeço muito ao Senhor por isso. Me siento muy bendecido por eso, hermano. Me sinto muito abençoado por Muy isso, irmão. agradecido. Estou muito agradecido. Dios es bueno. Deus é bom. Estoy con mi esposa, Mercedes, Estou com minha esposa, Mercedes, con mi hija Priscila minha filha Priscila, y quedó mi nieto. ficou meu neto, Nombré después de mi hija, que é depois da minha, eu vou falar minha filha também. pero quedaron en casa, mi hijo, el único varón que tengo, Misael, Ficou meu único filho homem que eu tenho, que é o Misael, mi hija Ailén, que es la mayor, a minha filha mais velha, a Eileen, y mi nieto, e o meu neto, Benjamín. Benjamin. Gloria a Dios. Yo agradezco porque el embarazo de mi hija estaba complicado Eu dou muito graças a Deus porque a gravidez da minha filha foi uma gravidez muito complicada. y yo pedí oración E eu pedi oração y Dios hizo la obra. e Deus ele fez a obra. Mi nieto nació en las manos del Señor. Meu neto nasceu nas mãos do Senhor. Así que yo agradezco al Señor por eso. Então sou muito agradecida a Deus por isso. Gloria a Dios. Glória a Deus. Quiero compartir la palabra del Señor con ustedes Quero compartilhar a palavra do Senhor com vocês. en el Evangelio de Juan, Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 10. capítulo 10. Agradezco a los hermanos que me acompañan, líderes, obreros. Eu dou graças a Deus pela vida de cada irmão que está me acompanhando, líderes. Eso me da mucha tranquilidad, Isso me dá muita tranquilidade tener esta compañía, este apoyo de cada uno de ellos. ter esse apoio e a companhia de cada um deles. Gloria a Dios. Glória a Deus. Quiero hablar, bueno, este es un retiro de pastores. Bom, eu quero falar, esse é um retiro de pastores. ¿Cuántos son pastores acá? Quantos são ¿Todos? pastores aqui? ¡Wow! Uau, ¡Qué bendición! que bênção. Y quiero hablar de eso. Eu quero falar sobre isso. En el capítulo 10, No capítulo vamos a leer 10, desde el versículo 1 vamos ler desde o versículo 1 hasta el 16. até o versículo 16. Vamos ler, diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta,
esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e a conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-las outra vez. Amén. Oramos. Amém. Vamos orar. Padre, en el nombre de Jesús, Pai, em nome de Jesus, te damos gracias nós somos gratos por este momento por esse momento que tú nos permites meditar en tu palabra. que o Senhor nos permite meditar em Sua palavra. Gracias por este tiempo Obrigado por esse tempo que tú nos estás regalando que o Senhor nos está dando de presente en este retiro de pastores. nesse retiro de pastores. Estamos siendo muy edificados Estamos sendo muito por edificados tu palabra. pela Tua palavra. Gracias Obrigado, porque tú nos das porque o Senhor nos dá el verdadero o descanso verdadeiro descanso que que cada uno de nosotros necesitamos. cada de nós está precisando. Pedimos que tú nos hables Nós pedimos que o Senhor fale conosco a través de esta palabra. através da palavra, En el nombre de no Jesús. nome de Jesus. Amén. Amém Y amén. e amém. Yo estuve analizando recién, Eu estive analisando faz pouco tempo. Estuve en muchos retiros. Eu estive em muitos retiros. En Argentina tenemos un retiro Na Argentina nós temos um retiro que está conformado que está formado por todos los pastores del país por todos os pastores do país y se hace una vez al año. e é feito uma vez por ano. Y es muy lindo el retiro. E é muito bonito esse retiro. También he ido a otros retiros regionales. E também participei de outros retiros da região, dos estados. Pero una de las cosas que yo rescato y agradezco al Señor Mas uma coisa que eu tiro daquilo e que eu agradeço ao Senhor es poder experimentar la pasión que ustedes tienen. é poder experimentar essa paixão que vocês têm. Y yo decía recién al Señor, yo quiero esa pasión, E eu falava faz pouco tempo ali para o Senhor, eu quero essa paixão, esa entrega. essa entrega. Los hermanos que vinieron de Argentina Os irmãos que vieram comigo da Argentina son testigos de lo que yo estoy são diciendo, testemunha do que eu estou falando, que tienen una pasión muy linda por el que Señor, vocês têm uma paixão muito linda pelo Senhor. un deseo muy grande de que Dios se manifieste. Um desejo muito grande para que o Senhor se manifeste. Eso es algo que marca la diferencia acá. E isso é uma coisa que está marcando a diferença neste lugar. Y yo agradezco a Dios E eu dou graças a Deus porque soy un hijo de esta porque eu familia. sou um filho dessa família. Injertado, pero soy un hijo. Eu fui injetado, mas sou um filho. Sí. Esta unión surgió Essa união surgiu como producto de una palabra profética como produto de uma palavra profética que mi apóstol que Andrés meu apóstolo André dio a través del Facebook en vivo. foi através de uma transmissão, através do Facebook, ele estava assistindo o culto. Estábamos atravesando una situación en la congregación Estávamos passando uma situação na nossa congregação muy difícil, muito difícil. muy incómoda, Era uma situação que estava incomodando já. muy incómoda. Estava incomodando.
y no sabíamos qué rumbo tomar. E não sabíamos que caminho tomar. Porque una de las cosas que siempre uno como pastor tiene Porque uma das coisas que nós como pastor sempre temos es que uno no quiere lastimar a las ovejas. é que a gente não quer machucar as ovelhas. Entendemos que los pastores Entendemos que os pastores, tenemos gente a gente tem pessoas que Dios puso para que le cuidemos. que Deus colocou para que a gente cuide dessas pessoas. Entonces hay momentos donde hay situaciones Então há momentos, há situações en el que uno tiene que moverse em que a gente tem que se mexer y procurar no herir al pueblo del e Señor. procurar não ferir o povo do Senhor. Y la situación que nosotros estábamos pasando E a situação que a gente estava era passando muy incómoda. era uma situação muito incômoda. No era conmigo ni con mi esposa, Não era comigo, com a minha esposa, pero tenía que ver con nuestro entorno. mas tinha a ver com as pessoas que estavam perto de nós. Y en eso llega la palabra del apóstol Andrés. E nesse momento é que chega a palavra do apóstolo André. No había posibilidad Não existia uma possibilidade de que yo esté viendo ese vivo. de que eu estivesse assistindo esse culto ao vivo. Nunca yo, los domingos a la tarde, Nunca aos domingos à tarde yo miro eu assisto nada, nada. porque yo estoy preparando la Porque palabra eu sempre estou preparando a palavra. y estoy orando Estou orando y buscando de e Dios. procurando de Deus. Y alguien me hizo llegar el enlace E uma pessoa me enviou esse link. y fue algo sorprendente. Yo estaba de E rodillas foi uma coisa muito surpreendente porque eu estava de joelho, orando orando. y yo escucho el sonido del E eu mensaje escuto que chegou uma mensagem no celular. y yo miro y digo, debe ser algo importante. E eu olhei e pensei, deve ser alguma coisa importante. Y ingresé E entrei. y empecé a ver el culto en vivo de Nación E Fuerte comecei a assistir o culto ao vivo da Nação Forte, con la traducción. com a tradução. El apóstol Andrés O apóstolo André se detiene para tudo en medio de la no predicación meio da pregação y dice, e fala: hay un pastor en Argentina há um pastor na Argentina que está atravesando una que situación. está passando por uma situação. Y yo observaba y me empecé a identificar. E eu comecei a escutar aquilo e comecei a me identificar. Miro cuánto habían viendo. Eu vi quantas pessoas estavam assistindo. Éramos 6. Éramos só 6. Único argentino. O único argentino. Es para mí. Falei, então é pra No mim. hay otra. Não existe uma outra possibilidade. Entonces el apóstol decía que nos pongamos en contacto Então o apóstolo falava assim: entre em contato com a gente, para que podamos apoyarte. para que a gente possa te apoiar. Y yo entendí, amados, E eu entendi, amados, que Dios estaba hablando que conmigo. Deus estava falando comigo. Yo entendí que Dios me estaba hablando. Eu entendi que Deus estava Y por falando. eso yo estoy acá. E é por isso que eu estou aqui. Así surgió esta conexión. Foi assim que surgiu essa conexão. No fue algo que nosotros anduvimos buscando. Não foi uma coisa que a gente procurou, Pero vemos que Dios nos da lo mejor mas vemos que Deus nos dá sempre o y lo melhor e o necesario. que a gente precisa. Y estar por primera vez en medio de E ustedes, estar por primeira vez aqui no meio de vocês, a pesar de que yo los conozco casi a la mayoría, mesmo que eu conheço alguns aqui somente, pero ellos no a mí. mas vocês não me conhecem. Yo escucho las Eu predicaciones, sempre estou assistindo as pregações. no escucho otras Eu predicaciones. não escuto outras Escucho de pregações. mi apóstol, la apóstol Escuto Carolina. do meu apóstolo, da apóstola Carolina. Cuando hay traducción en español de los obreros también, E quando tem pastores. tradução espanhol dos outros pastores também. Así que yo los conozco, Então eu conheço vocês, pero no tenía la experiencia mas eu não tinha de experiência estar en medio de ustedes de estar aqui no meio de vocês y ver esta pasión que tienen por e Cristo. ver essa paixão que vocês têm por Cristo. Yo quiero para Argentina Eu esa quero essa pasión. paixão por Argentina. Así que doy gloria al Señor por eso. Então eu dou glória ao Senhor por isso. Bueno, quiero ir al texto que hemos seleccionado. Bom, mas eu quero ir para o texto que a gente selecionou. Este pasaje que habla del pastor, Essa passagem que fala sobre o pastor, especialmente de Cristo. especialmente sobre Cristo. Si nosotros nos ponemos a analizar, Se a gente começa a analisar, a pensar, a pensar, esta palabra pastor essa palavra pastor, con la que se describe que está sendo descrita aqui, a los líderes cristianos, é para os líderes cristãos, a nosotros, para a gente. es una palabra por ahí poco conocida para mucha gente. Talvez é uma palavra pouco conhecida para algumas pessoas, La palabra pastor. a palavra pastor. Cada vez que decimos pastor, Talvez cada vez que a gente fala pastor, te transporta
vai te transportar a un contexto rural. a um contexto rural. Y esa es la idea que se nos viene. E essa talvez é a ideia que vem na nossa cabeça. A lo mejor para muchos de nosotros, Talvez para alguns de nós aqui, que estamos un poco más familiarizados estamos sim familiarizados con la palabra com a pastor, palavra pastor, no nos resulte difícil de entender, não é difícil para a gente entender, pero no me sorprende mas eu não fico surpreso si hay alguien se existe alguém que ya lo pensó, que talvez já pensou que quizás podríamos utilizar otro nombre que talvez a gente podia utilizar outro nome para describir a los líderes para cristianos. descrever os líderes cristãos. Seguramente ya hay Não alguien sei que se lo alguém já pensó. pensou sobre isso. ¿Usted no pensó? Você nunca pensou sobre isso? Alguien habrá pensado. Talvez alguém já pensou isso. Y quizás a eso responde de que hay tantos nombres para describir a los líderes a veces. E talvez por isso a gente comece a pensar que existem tantos nomes para descrever a líderes hoje em dia. Pero tenemos que entender esto. Mas nós temos que entender isso. Jesús se autonombró el buen pastor. Jesus, ele se autonomeou o bom pastor. Y eso es algo que a mí me llega mucho. Isso é algo que chega muito ao meu coração. Porque Jesús se autonombró. Porque Jesus se autonomeou o pastor. Y se autonombró E se autonomeou el buen o pastor. bom pastor. Y Él está aquí en E esta ele está mañana. aqui nessa manhã. Él está con nosotros Ele en está esta aqui com a mañana. gente nessa manhã. Y Él está con nuestra familia. Ele está também com nossas famílias. Una de las cosas que a mí me sorprendió Uma das coisas que me surpreendeu al venir para Brasil ao vir ao Brasil es que hay una atmósfera hermosa en este país. é que tem uma atmosfera muito bonita nesse país. No hace mucho Não faz muito tempo, fuimos a buscarle al pastor Chris a gente foi buscar o pastor Cris a Paraguay. no Paraguai. Y yo sentí una atmósfera diferente, E eu senti uma atmosfera muy diferente, pesada. uma atmosfera mais pesada. Pero cuando nosotros entramos a Brasil, Mas quando a gente entrou aqui no Brasil, se sentía una atmósfera eu senti uma atmosfera de la presencia de da Dios. presença de Deus. Y permítame Eu decirle, quero que vocês permitam que eu fale algo. tienen un bello país. Vocês têm um belo país. Muy bello, É muito lindo. muy lindo. Muito lindo. Yo amo mucho mi país, Eu amo muito meu país. amo mucho mi gente, Eu amo muito as pessoas do meu país. deseo lo mejor para mi gente. Eu desejo o melhor para as pessoas do meu Bueno, país. no voy a hablar de eso porque ya me pongo a llorar. Não vou falar muito disso porque eu já vou começar a Yo chorar. amo mucho mi país. Eu amo muito meu país. Y yo sé que hoy Argentina está atravesando un momento muy difícil. Eu sei que hoje a Argentina está passando por um momento muito difícil. Cuando se lanzó el retiro, E quando lançaram o retiro, salía 40 reales, no, sí, 40.000 pesos el retiro. quando foi lançado o retiro, ano passado, o retiro tinha um valor de 40 mil pesos. Hoy el retiro vale 160.000 pesos. Hoje o retiro está valendo 160 mil pesos. Eso muestra la desvalorización Isso mostra como o peso está perdendo o valor de nuestra moneda. do nosso dinheiro. Yo tengo negocio Eu tenho um negócio, uma empresa, y mi hijo e o meu filho quedó administrando. está lá administrando. Y él me dice, papá, E ele me falou, pai, creo que lo mejor es eu creio que a melhor coisa Cerrar. é fechar. así está nuestro país. É assim que está nosso país hoje. Y esa es mi carga. E essa é a minha carga. Mi deseo de que la gente pueda salir adelante. É o meu desejo que as pessoas possam sair para frente, possam seguir. Y anoche cuando yo recibí la palabra, E ontem, quando recebemos aquela palavra, fue la segunda vez que Dios me dice, viene un tiempo bueno para foi a Argentina. segunda vez que o Senhor falou bem tempo Por eso bom para golpeó gente. tanto mi Por corazón. isso chegou tanto ao nosso Porque yo coração. quiero el bienestar para mi gente. Porque eu quero bem-estar para a minha pessoa, Para mi país. para o meu povo, para o meu país. Y qué bueno es saber que Jesús E que bom é saber que Jesus es el buen pastor. é o bom pastor. Y Él es el que muda los tiempos E Ele é que vai mudar os tempos. y trae lo bueno para E nosotros. vai trazer as coisas boas para nós. Él es el buen pastor. Ele é o bom pastor. Así se describió. É assim que Ele se autonomeia. Dice la palabra Diz a palavra que Él vino a buscar que Ele veio buscar y a salvar e a salvar lo que se había perdido. aquilo que estava perdido. Jesús tenía compasión por la gente. Jesus, ele tinha compaixão pelas pessoas. Él se conmovía cuando veía a las ovejas Ele se enchia de compaixão quando ele via as ovelhas sin pastor. sem pastor. Él
se conmovía Ele se comovia, porque él buscaba el bienestar de las ovejas. porque ele procurava o bem-estar das ovelhas. Y todo pastor E todo pastor tiene esa carga en el tem corazón, essa carga no coração, porque así es nuestro Señor. porque assim é o nosso Senhor. Él tiene compasión por los Ele perdidos, tem compaixão pelos perdidos. tiene compasión por los Ele necesitados, tem compaixão por aqueles que estão precisando, os necessitados, por los que están desamparados, aqueles que estão desamparados, dispersos, estão soltos, dispersos, como en este tiempo está pasando en Argentina. como nesse tempo que está passando na Argentina. La gente está As confundida, pessoas estão confundidas, desorientada. desorientadas. Los líderes políticos Os líderes políticos, han desorientado tanto a la gente eles desorientaram tantas pessoas que hoy están afligidas, que hoje essas pessoas estão aflitas, lastimadas, estão machucadas, no saben para dónde ir. não sabem para onde ir. Y el Señor tiene compasión E o Senhor tem compaixão, no solamente de las ovejas não somente das que ovelhas están en el redil. que estão naquele lugar. Yo estoy en el redil, Eu estou no aprisco, como hablaba el apóstol Andrés. como falava o apóstolo André. Ya estamos en el barco, Nós estamos no barco, pero el Señor tiene otras ovejas mas o Senhor tem outras que ovelhas todavía no están en el barco. que ainda não estão no barco. Y Él tiene compasión, Ele tem no compaixão, solamente por lo que estamos ya en el barco, não somente por nós que já estamos sino no por lo que han de venir barco, todavía. mas aqueles que ainda vão vir. Por eso cuando Él se describe como el buen pastor, Por isso, quando ele se descreve como bom pastor, yo digo, nadie podría desafiarse eu falo, ninguém podia se desafiar a cambiar a mudar este nombre esse nome que llevamos los líderes que cristianos. levamos os líderes cristãos. Gloria a Dios. Glória a Deus. Somos pastores, Somos pastores, pero Él es el buen mas pastor. ele é o bom pastor. Amén. Él es el buen Amém? pastor. Ele é o bom pastor. Yo estoy seguro Eu tenho certeza de que el hecho de que Jesús se conmueva que a maneira por que Jesus está se por comovendo las ovejas, pelas ovelhas, esa es la razón essa é a razão por la que nosotros estamos aquí en esta mañana. porque hoje nós estamos aqui nessa manhã. Él te llamó a ti, Ele te chamou, me llamó a mí ele me chamou y nos trajo a este tiempo e nos trouxe a esse tempo de renovación, de renovação, de alineamiento, de alinhamento, de fortaleza, de de fortalecer, renuevo, de renovar, para seguir trabajando para poder seguir trabalhando en su obra na sua obra y cuidando e cuidando aquello que Él nos delegó. aquilo que Ele nos delegou, nos entregou. Amén. Amém? Él nos trajo a este tiempo. Ele nos trouxe para esse tempo. Él nunca ha dejado de ser el buen pastor. Ele nunca deixou de ser o bom Y pastor. creo que esa es la razón por la que nosotros E eu acredito que essa é a razão pela qual nós tenemos un ministerio. temos um ministério. Nuestro ministerio Nosso ministério significa significa que Él es el buen pastor, que Ele é o bom pastor, que tiene compasión por las que ovejas tem compaixão pelas y ovelhas. nos eligió a cada uno de Ele nosotros escolheu a cada um de nós con un corazón com um que se coração conmueve, que se comove, que tiene que compasión tem compaixão, como Él quiere que tengamos. assim como Ele quer que nós tenhamos. Y estoy seguro E eu tenho certeza que hemos sido que convocados nós somos convocados en este retiro nesse retiro para ser renovados para ser renovados en esa compasión, nessa compaixão, en ese amor. nesse amor. El llamado que nosotros tenemos O chamado que nós temos es el llamado a tener compasión y amor é o chamado a ter compaixão e amor, como Cristo tiene por su pueblo. assim como Cristo tem pelo seu povo. No hay llamado más grande que eso. Não há nenhum chamado maior que isso. Tener amor y compasión por su pueblo. Ter amor e compaixão pelo seu povo. Y esa es la preparación E essa é a preparação que cada líder, que cada líder, que cada obrero, que cada obreiro, que cada que pastor cada pastor necesita con urgencia precisa com urgência para estar en la obra del para Señor. estar na obra do Senhor. Tener un corazón Ter um que se coração compadece, que tem compaixão, que tiene amor. que tem amor. Por eso creo, É por isso que eu acredito, como hablaba el pastor, el apóstol André anoche, como falava o apóstolo André ontem à el noite, tiempo en que somos probados O dentro del barco. o tempo que a gente é provado dentro da arca, do barco. Porque ahí nuestras motivaciones, Porque aí é onde as nossas motivações, las verdaderas as motivaciones verdadeiras motivações, de por qué estamos en esto, de por que a gente está nisso, sale a la luz. sai à luz. No hay otra manera Não há outra maneira de que yo entienda de que eu entenda que he sido llamado que eu fui chamado a pastorear las ovejas del Señor, a pastorear as ovelhas do Senhor,
que yo pueda estar seguro de tener como secundario cualquier otra cosa. É quando eu encontro essa certeza que eu posso deixar como secundário, como segunda opção, outras coisas. En mi caso personal, No meu caso pessoal, yo no estoy como pastor eu não sou pastor porque no tengo otra cosa que hacer. porque eu não tenho outra coisa para fazer. Dios me llamó. Deus me chamou. Dios me llamó. Deus me chamou. Aleluya. Y las pruebas E as provas han testificado foram testemunhas que tengo un llamado que eu tenho já um a chamado cuidar la obra del Señor. para cuidar da obra do Senhor. Porque la gracia de Él Porque a graça dele es la única é a única que te puede sostener que vai te sustentar cuando estás en prueba, quando você está na prova, cuando estás siendo sacudido, quando você está sendo sacudido, cuando estás pasando ese tiempo quando você está passando esse tempo donde parece que nada tiene sentido. onde parece que não tem nada tem sentido. ¿Qué es lo único que te sostiene en ese O que momento? é que te sustém nesse tempo? La convicción de lo que Dios quiere contigo. É a convicção daquilo que Deus quer com você. Yo llevo trabajando en la obra Eu estou trabalhando na obra desde los 19 años. desde os 19 anos. Fue allí cuando Dios me llamó Foi quando o Senhor me chamou y me dijo, vas a ser un pastor. e me falou: você vai ser um pastor. Y yo soy un pastor. Eu sou um pastor. Yo soy un pastor. Eu sou um pastor. Dios me dio ese corazón para el pastorado. Deus me deu esse coração para o pastoreio. Y una de las cosas que Dios ha ido trabajando en mi vida Uma coisa que o Senhor tem trabalhado na minha vida y que al principio yo no entendía. e que no princípio eu não estava entendendo. Yo pensaba Eu pensava que la preparación de un líder que a preparação de um líder es únicamente é somente conocer teología. conhecer a teologia. Yo me interné Eu fui para o internado 2 años 2 anos a estudiar. a estudar. Después yo salgo del internado Depois eu saí desse internado y era una persona que no tenía compasión e era uma pessoa que não tinha compaixão. y aplicaba la Eu Biblia, aplicava a Bíblia, pero sin el Espíritu de Cristo, mas sem o Espírito de Cristo, sin compasión, sem a compaixão, sin amor. sem amor. Y en lugar de amar y proteger al pueblo del Em Señor, lugar de amar e proteger o povo do Senhor, la Biblia en mi mano a Bíblia na minha mão era un palo era como se fosse um pedaço de pau. y golpeaba a la gente. Eu ficava batendo nas pessoas. Dios ha tenido que trabajar en mi corazón, Deus trabalhou no meu coração, porque la formación porque o estudar a formação de un líder de um líder tiene que ver, tem a ver, tem a ver, la preparación indispensable es tener compasión y amor porque uma preparação indispensável é ter compaixão e ter amor por el pueblo del Señor. pelo povo do Senhor. Eso es, mire, Isso é, Jesús delegó Jesus ele delegou parte de su responsabilidad. parte da sua responsabilidade Y gloria a Dios, e glória a Deus a hombres y mujeres a homens e mulheres que estamos acá. que estamos aqui. ¿Cuál es la responsabilidad de Jesús? E qual é a responsabilidade de Jesus? Cuidarnos, Cuidar da gente, amarnos, nos amar, pero Él delegó parte de su mas ele responsabilidad delegou uma parte dessa responsabilidade y puso en nuestras manos. e colocou em nossas mãos. ¿Usted ya pensó eso? Você já parou para pensar nisso? Cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor, Quando a gente trabalha na obra do Senhor, nuestro ministerio nosso ministério es parte é parte de la responsabilidad del da Señor, responsabilidade do Senhor, de cuidado, de cuidado, de amor, de amor, de de protección proteção por su pueblo. pelo seu povo. Todo ministerio cristiano Todo ministério cristão deriva de Cristo. vai derivar de Cristo. No hay otra fuente, Não tem outra fonte. no hay otro lugar de donde traer Não há outro lugar de onde a gente vai el trazer ministerio cristiano. o ministério cristão. Viene de Él. Vem dele. Él es el verdadero siervo Ele é o verdadeiro servo. que no vino para ser servido, E não veio para ser servido, sino para servir. mas sim para servir. Y nosotros hemos sido llamados E nós somos chamados a seguir sus sendas a seguir seus caminhos del servicio do serviço y de amor e de amor por las almas. pelas almas.
Y obviamente cada uno de nosotros, E fica muito claro que cada um de nós, en esta perspectiva, nessa perspectiva, nos volvemos siervos de otro por amor a Él. a gente se transforma em servos de outros por amor a Ele. No es fácil ser pastor. Não é fácil ser pastor. Y yo sentía E eu sentia en mi no corazón meu coração que hay muchos que tem muitos aqui que han pasado muchas que batallas, têm passado sim muitas batalhas, porque no es fácil ser pastor. porque não é fácil ser pastor. Es una carga muy tremenda, É uma carga muito grande, tremenda, porque nosotros somos personas, porque somos pessoas, somos seres humanos, somos seres humanos, que tenemos necesidades, que temos necessidades, que pasamos cosas, que passamos por coisas. como el pastor William O pastor William estaba predicando ayer, yo fui muy bendecido por esa prédica. estava pregando ontem aqui, eu fui muito abençoado pela pregação dele ontem. Estaba pasando una situación. Estava passando aquela situação. Somos seres humanos, Nós somos seres humanos, tenemos nuestras luchas. temos as nossas lutas. No es fácil ser pastor. Não é fácil ser pastor. Y mucho menos a veces ser líder. Por eso E às vezes também ser líder. yo agradezco acá, el apóstol Andrés, la apóstol Carolina son mi líder. Então eu sou grata a Deus pela vida do pastor André, a pastora Carol, que são os meus líderes. En Corrientes, Em Corrientes, por así decirlo, por falar de uma maneira, toda situación toda situação termina acá. termina aqui. Y eso no es fácil. Isso não é fácil. Ser pastor Ser pastor y ser e líder. ser líder. El líder tiene que chocar. O líder tem que como que bater. El pastor O pastor, rasca donde le pican las ovejas. ele vai coçar, a gente está picando na ovelha, ele vai ficar coçando. No es fácil ser líder y pastor. Não é fácil ser líder e pastor. Y yo estoy atravesando esta etapa ahora. E eu estou passando essa situação De agora. ser líder De ser y de líder ser pastor. e ser pastor. Como líder, Como líder, tengo que decir, esto no va. isso aqui não é assim. Y como pastor, E como pastor, tengo que poner mi mejor cara para... eu tenho que botar a minha melhor Recuperar. cara e estar lá cuidando. No es fácil. Não é fácil. Es muy difícil. É muito difícil. Porque muchas veces hay decisiones que hay que tomar como líder. Porque muitas vezes há decisões que a gente tem que tomar como líder. Y a veces la gente se ofende E às vezes as pessoas vão se ofender. porque no comprende. Porque não vão compreender. Pero un líder Mas o líder, vela ele vai por el cuidar bienestar pelo bem-estar general geral de la obra. da obra. Cuando yo era pastor, Quando eu era pastor, únicamente, somente pastor, yo iba y le consolaba, eu ia e consolava, le rascaba donde le picaba. ficava gostando de estar Yo siempre me quedaba bien con la Eu oveja. sempre estava bem de bem com a ovelha. Pero cuando vos le tenés que decir, no, esto no va, Mas quando você tem que chegar e falar assim, não, isso não é assim. este pastor no me ama, Esse pastor não me ama. no es fácil. Não é fácil. Pero yo creo Mas eu acredito que es una tarea que é uma tarefa necesaria que é necessária y que Dios nos honra e que Deus nos honra por habernos llamado. por ter nos chamado a isso. É uma honra. Y en este capítulo E nesse capítulo, podemos ver a gente pode ver cómo fue el pastorado de Jesús, como foi o pastoreio de Jesus. o qué tipo de pastorado era el de él. Ou melhor, qual era o tipo de pastoreio dele. Y en este capítulo E nesse capítulo, podemos ver a gente pode ver cómo tiene que ser el nuestro, como tem que ser nosso. una guía, Tem que ser um guia, una uma dirección. direção. Y una de las primeras cosas, E uma das primeiras coisas, versículo 3 versículo 3 y el versículo e o 14, versículo 14, que nos muestra, que nos mostra es que Jesús é que Jesus, es el buen pastor ele é o bom pastor que conoce que conhece a sus ovejas as suas ovelhas y las llama por su nombre. e chama cada uma delas pelo nome. Y esto me llamó mucho la atención Isso me chamou muito a atenção, porque Jesús dice porque Jesus ele fala que Él es que ele é el buen o pastor bom pastor y conoce a sus ovejas e conhece as suas ovelhas y las ovejas le conocen a Él. e as ovelhas o conhecem. Y esto es algo muy importante. Isso é uma coisa muito importante. Hay gran diferencia Existe uma grande diferença entre los pastores de Oriente entre os pastores do Oriente y de otras partes del e mundo. de outras partes do mundo. Y ahora yo les voy a contar, E agora eu quero contar, porque
siendo más chico, Porque quando eu era mais pequeno, vivía con mi eu abuela morava com a minha avó y era pastor e era pastor de ovejas. de ovelhas. Ayudaba a mi Eu abuela ajudava a minha avó en esta tarea. nessa tarefa. Y yo sé, E eu sei, por lo que cuentan algunos historiadores, pelo que contam alguns historiadores, acerca de cómo era el pastorado de como era o pastoreio en Oriente. lá no Oriente. Y tenía que ver especialmente, E tinha muito a ver especialmente, la diferencia radicaba a diferença estava en cuál era el destino de las ovejas. em qual era o destino das ovelhas. Ahí radicaba la diferencia Ali é onde morava a diferença. con el pastorado en Oriente O pastoreio lá no Oriente y en nuestra región. e na nossa região. ¿Cuál es el destino de las ovejas? Qual era o destino das ovelhas? En Oriente las ovejas, Lá no Oriente as ovelhas, dicen algunos libros, falam alguns livros, se crían especialmente para lana. é criado especialmente para lã. Pero cuando nosotros vemos una oveja, Mas quando a gente vê uma ovelha, vemos un churrasco. a gente vê um churrasco. Es muy distinto. É diferente. Ahora entendí que churrasco es asado. Agora eu entendi que churrasco é assado nuestro. ¿Así, correcto? Lá na Argentina é assado, aqui é churrasco. Churrasco asado. Churrasco assado. Ah, bien. Churrasco en Argentina O churrasco na Argentina es una carne é uma carne de vuelta y vuelta. que a gente fica dando volta várias vezes. Na plancha. Numa prancha. Sí, vuelta y vuelta, Assim, sí, churrasco. é churrasco. Lá. Sí. Entonces, en Oriente, el destino Então, no Oriente, o destino de las ovejas das ovelhas tenía que ver con la lana. tinha a ver com a lã. Esto permitía que las ovejas vivan muchos años Então, isso permitia que as ovelhas vivessem por muitos anos. y que el pastor le pudiera conocer a sus ovejas. E assim o pastor ele conhecia as suas ovelhas. Y yo estuve recordando el tiempo cuando nos tocaba E eu estava lembrando do tempo que eu tinha que esquilar, no sé cómo se dice. tirar a lã. Rosquear. Las ovejas. Eu tinha tosquear, perdão, as ovelhas. Ellas se quedaban tan quietitas As ovelhas ficavam tão quietinhas y permitía que se les saque e elas permitiam que tirasse la lana. a lã. Nunca pensaba que le íbamos a matar, Elas nunca pensavam, coitada, que a gente ia matar a elas. pesar que en aquel tiempo Apesar daquele tempo, unas tijeras enormes algumas se tesouras muito usaban grandes a gente usava para poder esquilar. para poder tirar toda aquela lã. Entonces, en Oriente las ovejas vivían mucho Então lá no Oriente as ovelhas viviam por muito tempo. y se podía establecer una relación con ellas. E assim podia se estabelecer uma relação com elas. Seguramente el pastor, Com certeza o pastor empezaba a agarrarle un cariño começava a ter também um carinho por aquela ovelha. y a ponerle nombre. E começava a colocar nome nelas. Seguramente algunas ya le conocía por el nombre a todas, Talvez das ovelhas ele já conhecia pelo nome a cada uma delas. no como en nuestra región. Não como na nossa região. Las ovejas viven poco A ovelha vivia pouco tempo, porque se utiliza mayormente para carne. porque ela a gente utiliza muito para carne. Entonces no se desarrolla. Imagínense, Então não tinha aquele desenvolvimento. Então imaginem, yo miro una oveja, eu olho uma ovelha, veo una comida. eu vejo uma comida. En Oriente No Oriente, veo una oveja vejo uma ovelha, y veo guante, eu vejo o guante, uma luva, o una capa, ou uma capa, um casaco, o un colchón. eu vejo um colchão. Yo digo, voy a descansar Eu ahí. falo, vou descansar ali. Hay una diferencia muy grande. Há uma diferença muito grande. Entonces, el destino de las ovejas Então o destino das ovelhas en nuestra región na nossa região y en e Oriente no Oriente es diferente. é diferente. Jesús Jesus, tenía una relación cercana con sus discípulos. ele tinha uma relação próxima com seus discípulos. Lo podemos ver en los A evangelios. gente pode ver isso nos evangelhos. Él conocía a sus discípulos Ele conhecia os seus discípulos. y los conocía Ele personalmente. conhecia pessoalmente. Le llamaba por su nombre. Chamava cada um pelo seu nome. Natanael Natanael
Jesús le llamó por su nombre. Jesus chamou ele pelo seu nome. Él dijo, Ele falou: he aquí eis aqui un verdadero israelita verdadeiro israelita, en el cual no hay engaño. no qual não existe engano. Natanael se preguntó, Natanael se perguntou: ¿de dónde me conoce? de onde é que me conhece? Yo soy un extraño Eu sou estranho para él. para ele. Pero él me estuvo observando. Mas ele estava me observando. Se sintió privilegiado Ele se sentiu privilegiado de que alguien de que alguém intentara tentou conocerle. conhecer ele. ¿Se imagina lo que fue para Natanael? Se imagina o que foi para Natanael? Alguien tan prestigioso Alguém tão importante que se interese que se interessou en em conocerle. conhecer ele. Eso despertó algo hermoso en Natanael. Isso despertou uma coisa muito linda dentro de Natanael. Él no podía comprender. Ele não conseguia compreender. Seguramente Talvez nadie se interesó por él ninguém se interessou por ele. como Jesús se interesó. Assim como Jesus se interessou. No solamente la apariencia Não física, só pela aparência física, sino el corazón. mas sim o coração. Y así Él hace con cada uno de E é nosotros. assim que ele faz com cada um de nós. Él conoce cada una de nuestras necesidades. Ele conhece cada uma de nossas necessidades. Y Él, antes de que nosotros seamos líderes, E antes da gente ser um líder, Él nos miró como hijos. ele nos olhou como Y filhos. nos llamó como hijos. E nos chamou como filhos. Y tiene una mirada amorosa. E tem um olhar amoroso. Y no solamente se interesa E não somente se interessa en nuestro éxito externo, no nosso sucesso externo, sino interno. mas também no interno. Él está tan interesado Ele está tão interessado en obrar dentro tuyo, em atuar dentro de você, sanar el corazón, curar o coração, fortalecer el corazón. fortalecer o coração. Al Señor le duele Pro Senhor dói nuestras cargas, as nossas cargas, nuestras as necesidades. nossas necessidades. Yo sentía que anoche Eu con la senti- palabra Eu sentia ontem de noite com a palavra que el Señor ponía su descanso en mí, que o Senhor estava colocando o seu descanso dentro de mim, como diciendo, como falando: yo estoy en el control, eu estou no controle, descansa en mí. descansa em mim. Y ese es nuestro pastor, E esse é o nosso pastor, ese es tu pastor, esse é o seu pastor, el que te llamó, aquele que te chamou, que tiene una mirada que tem um olhar tan tão profunda profundo, que no tiene que ver que não tem a ver, muchas veces muitas vezes, con cuánto yo hago, com quantas coisas eu estou sino fazendo, lo que represento para mas Él. sim aquilo que eu estou representando para Ele. No todos Não todos somos llamados fomos chamados a estar frente a una gran obra, a estar frente a uma grande obra, pero el Señor mira nuestro mas o corazón, Senhor está olhando nosso coração. mira nuestra necesidad Ele olha nossas necessidades y Él tiene compasión de e nosotros. Ele tem compaixão por nós. Jesús conoció a Zaqueo, lo llamó por el nombre. Jesus conheceu Zaqueu, ele chamou pelo nome. Zaqueo estaba en un árbol Zaqueu estava numa árvore y cuando Jesús llegó hasta allí, e quando Jesus chegou naquele lugar, le dijo, ele falou: Zaqueo, Zaqueu, date prisa, te apressa, desciende, desce, porque hoy porque hoje es necesario é necessário que pose yo en tu casa. que eu esteja em tua casa. Imagínense lo que era Zaqueo, Imagine-se Zaqueu, un recaudador de impuestos, aquele que recolhia os impostos, alguien que se aliaba con el imperio aquele que era aliado do império para cobrarle a los judíos para cobrar dos judeus los impuestos. os impostos. Y no solamente eso, sino más de lo debido. E não somente isso, ele cobrava muito mais daquilo que era devido, que era Si Jesús cobrado. no se hubiera interesado Se Jesus não tivesse se interessado en el corazón no coração de de Zaqueo, Zaqueu, nunca lo hubiera llamado. nunca ele ia ter chamado Zaqueu. Tampoco nosotros. E a mesma coisa é com a gente. Si hubiera visto solamente nuestras obras, Se ele somente tinha visto as nossas me diría, obras, no, yo no quiero saber ele nada ia con falar: él. não, eu não quero nada com ele. Pero Él miró nuestro corazón, Mas ele olhou o nosso coração, que un día nos íbamos a quebrar delante de que Él, um dia a gente ia se quebrar diante dele, íbamos a creer en Él um dia a gente ia acreditar y le nele, íbamos a permitir e a gente ia permitir que Él pueda obrar en nuestras que vidas. ele fizesse a obra Para na nossa vida, transformarla. para transformar nossa vida. Por eso estamos aquí. É por isso que a gente está aqui.
Jesús conocía sus ovejas. Jesus, ele conhecia suas A ovelhas. Saulo de Tarso, camino a Damasco, A Saulo, no caminho de Damasco, le llamó por el nombre. ele chamou pelo nome. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, porque ele está perseguindo. Y a cada uno de los que estamos aquí, E a cada de nós que estamos aqui, aunque tal vez no hemos oído una voz audible, talvez a gente não escutou uma voz audível, como Samuel, assim como Samuel, también nos llamó por nuestro nombre. mas também ele nos chamou pelo nosso nome. Recuerdo la primera vez Eu me lembro da primeira vez que estaba en un estadio que eu estava num estádio donde se estaba predicando el onde Evangelio. estavam pregando o Evangelho. Yo estaba con un grupo de amigos. Eu estava com um grupo de amigos. Yo fui a esa reunión Eu fui para essa reunião invitado convidado porque tenía un hermano porque eu tinha um irmão que no le daban vida. que para ele eles não davam mais dias de vida para ele. Era un paralítico. Era um paralítico. Y nos invitaron a la campaña Eles nos convidaram para essa campanha y prometieron orar y que Dios iba a sanar. e prometeram orar por ele, que Deus ia curar ele. Y estábamos en una grada E a gente estava como perto de um cerco y estaban mis amigos. e estavam ali meus amigos. Yo nunca Eu nunca iba a llorar delante de ellos. ia chorar na frente deles. Y recuerdo esa noche E eu lembro que essa noite, cuando el pastor quando o pastor hizo el llamado fez chamou a aceptar a Jesús para aceitar a y que Jesus pasen e adelante. que pudessem ir lá para frente, Yo estaba sentado eu estava sentada y mi hermano sale e o meu irmão sai caminando despacito. caminhando bem devagar. Aleluia. Y cuando eso ocurre, Quando isso acontece, yo siento eu sinto una presencia uma presença sobre mí Sinto a presença sobre mim que me dijo, que me falou. yo entendí, Eu entendi. no era algo audible. Não era uma coisa audível. Tu hermano busca una salida O teu irmão está procurando uma saída y vos te vas a quedar ahí. e você vai ficar aí. Era la primera vez Foi a primeira vez que yo estaba en un culto que eu estava em um culto Cristiano. cristão y yo lloré. e eu chorei. Yo nunca nunca escuché una Eu predicación, nunca tinha escutado uma pregação, pero ese momento mas esse momento el Espíritu o Santo Espírito Santo obró en mi corazón estava fazendo a obra no meu y coração. yo dejé a mis E eu amigos deixei os meus amigos y fui al frente e fui lá na frente a recibir a Cristo. a receber Cristo. Yo creo que Él me llamó por mi nombre Eu acredito que Ele me chamou pelo nome. y seguramente E eu tenho certeza también a ti que também te chamou. te llamó por tu nombre Chamou pelo teu nome, porque Él conoce a sus ovejas. porque Ele conhece suas ovelhas. Lo más básico O mais básico y lo que debe caracterizar o que deve ser como característica de los pastores del rebaño de Cristo dos pastores do rebanho de Cristo tiene que ver con la relación personal tem a ver com a relação pessoal que se crea que é criado entre el pastor y las ovejas, entre o pastor e as ovelhas, entre el pastor entre o pastor y los miembros de la e iglesia os membros local. da igreja local. Yo sé que hay muchos hijos de Dios Eu sei que tem muitos filhos de Deus que están siendo pastoreados, que estão sendo pastoreados, liderados por gente liderados por pessoas que no tienen una mirada que não têm um olhar sana são por ellos. por eles. Hay muchos líderes Existem muitos líderes que ven a las ovejas que veem as ovelhas como números como números. y después suben en las redes sociales, Depois vão lá para as redes sociais, que no está mal que hacerlo, não está mal fazer, pero cuando el fin mas quando o final es mostrar los números, é mostrar os números, es algo diferente. é algo muito diferente. Para muchos líderes, Para muitos el líderes, rebaño del Señor o es rebaño- solo números. O rebanho do Senhor é somente números. Y aquellos que no tienen esa cantidad de gente, E aqueles que não têm todo aquele monte de pessoas, ¿cómo se sienten? como se sentem? Los que están pastoreando 4, 5, 10, Aqueles que estão pastoreando 4, 5 ou 10, sienten que ellos no están haciendo la obra de Dios sentem muitas vezes que não estão fazendo a obra de Deus. y son lastimados E são machucados por el egoísmo pelo egoísmo de muchos líderes de muitos que líderes no tienen el corazón de que Cristo, não têm o coração de Cristo, que no tienen la compasión que de não têm a Cristo. compaixão de Cristo. Por eso yo agradezco É por isso que eu dou graças. estar en medio de líderes Eu sou muito grato por estar no meio de líderes
y el poco tiempo que tengo de estar bajo la cobertura de apóstol Andrea, apóstol Carolina, E o pouco tempo que eu estou baixo do cobertura do apóstolo tienen un André, corazón de apóstolo pastor. Carolina, eles têm um coração de pastor. aman las ovejas. Amam as ovelhas. Para muchos líderes, Para muitos líderes, las ovejas as ovelhas lo ven como lana. vê somente como uma lã. Allá decimos así, Lá a gente fala assim, lana. lã. Para otros líderes, Para outros líderes, lo ven como eles veem un motor como um motor para movilizar la maquinaria, para poder mobilizar toda aquela máquina, la máquina del ministerio. a máquina do ministério, Lo ve como mano de obra. vê como mão de obra. Y eso es muy triste. Isso é muito triste. Para muchos, las ovejas del Señor Para muitos, as ovelhas do Senhor se parecen más a clientes são parecidos mais como clientes o a pacientes. ou como pacientes. Yo tengo un negocio enfrente de un hospital Meu negócio fica na frente de um hospital. y vienen los médicos E vem os médicos y muchas veces e dicen, muitas vezes falam para tengo mim, tantos pacientes. tem tantos pacientes. Las ovejas del Señor As ovelhas do Senhor no son pacientes. não são pacientes. Aunque lo curamos, Mesmo que a gente vai curar, las ovejas del as Señor ovelhas do Senhor es el pueblo de Él, é o povo dele. que Él pagó con su sangre. Ele pagou pelo seu sangue. Amén. Amém? Por lo tanto, tenemos que tener la mirada que Jesús tenía. Então a gente tem que ter o olhar que Jesus tinha. No pueden ser parte de nuestro registro únicamente. Não pode ser somente uma parte do nosso registro. Para muchos, Para muitos, con que esté en el registro se está lá na ficha, Números. A ficha de membros, números de la iglesia, da igreja, ya le basta. já está suficiente. Pero yo sé que para ninguno de nosotros Mas eu sei que para ninguém aqui eso es suficiente. isso é suficiente. Porque el Señor nos llamó. Porque o Senhor nos chamou. Ellos no son números, Eles não são números, no son pacientes, não são pacientes, son almas são almas que tienen nombre, que têm nome, que tienen una que necesidad. têm uma Y necessidade. Jesús las conoce por su E nombre. Jesus conhece cada uma pelo nome. Y ese es el llamado que nosotros tenemos. E esse é o chamado que a gente tem. Ellos son personas individuales. Eles são pessoas individuais. Y cada pastor E cada pastor tenemos que buscar la forma tem que procurar a maneira de conocerlas. de conhecer cada um. Es una tarea muy linda. É uma tarefa muito linda. Yo pastoreé una hermana. Eu pastoreei uma irmã. Ella se convirtió en nuestro pastorado. Ela se converteu com a gente no nosso pastoreio. Un día yo quise saber de ella Um dia eu quis saber um pouco mais sobre ela, y porque yo tenía la idea porque eu tinha uma ideia de que ella se convirtió que ela se converteu escuchando mis buenas predicaciones. escutando a minha boa pregação. Así que me acerqué a ella Então eu me aproximei a ela y dije, ¿cómo llegó Dios a tu vida? e falei, como foi que Deus chegou à sua vida? Ah, dice, voy a contarle. Ah, então eu vou contar pro Senhor. Ah, dije yo, Falei, me preparé para escuchar. eu me preparei para escutar. Pastor, cuando usted predicó. Pastor, quando o pastor pregou, eu me entreguei. No, Não, no fue así. não foi assim. Me dijo, pastor, cuando el culto termina, Ele falou, pastor, quando o culto acabou, ese es el mejor momento para mí. esse é o melhor momento para mim. ¿Cómo eso? Dije. Como é? Como assim? Sí, Sim, porque teníamos la costumbre porque a gente tem o costume de finalizar el de culto, finalizar o culto, acabar o culto, mujer con mujer, mulher com mulher, varón con homem varón, com os homens, un abrazo. um abraço. Y ella se convirtió con los abrazos E de ela las se hermanas. converteu com um abraço de uma irmã. Yo no hubiera sabido Eu nunca ia ficar sabendo si ella hubiera sido un número se ela era somente um número para la para a congregación. congregação. Y
Y eso me ayudó a mí a entender Isso me ajudou a entender quien hace la obra en la que iglesia quem faz a obra na igreja es el Señor. é o Senhor. Es el É o Señor. Senhor. Porque Él ama a sus Porque ovejas. Ele ama as suas ovelhas. Él sabe cómo va a llegar a cada una de E ellas. Ele sabe como vai chegar a cada uma delas. ¿Quién iba a pensar esto? Quem iba a pensar isso? Que ella iba a ser convertida al Señor Que ela se ia converter ao por Senhor los abrazos. através de um abraço. ¿Cuántos dan un abrazo cuando termina el Quantos culto dão um a abraço personas para as nuevas? pessoas quando acaba o culto? Usted no a veces decimos, no, yo no hago nada en la Às vezes iglesia. você fala assim, eu não faço nada na igreja. ¿Puedes dar un Você abrazo? pode dar um abraço. Estás haciendo mucho. Você está fazendo muita coisa. Porque Él es capaz de obrar a través de ese Ele abrazo. é capaz de fazer ¿Cuántos le dan un aplauso a Él? Esto a mí me enseñó Isso me ensinou lo que significa conocer a las ovejas. o que significa conhecer as ovelhas. O por lo menos una de las cosas. Ou pelo menos uma das coisas. En Argentina tenemos Na Argentina a gente tem una cultura uma cultura de líderes de líderes que llegan a la plataforma que chegam na por plataforma una puerta trasera por uma porta de trás y nunca tiene contacto con la gente. e nunca tem contato com as pessoas. Nunca ora por ella. Nunca ora por elas. Solamente ora desde arriba. Somente lá de cima ele faz a oração. Se graba el É mensaje gravada a mensagem. y él termina de predicar Termina de pregar y sale por la puerta e trasera. sai por aquela porta de trás. Las ovejas nunca tienen contacto con ese hombre. As ovelhas nunca têm contato com essa pessoa. Y si quieren tener un turno con él, E se quer ter uma hora com aquela pessoa, tiene que esperar un mes, 2 meses tem que pegar e ficar esperando 1 mês, 2 meses, para poder hablar con él. para poder assim conversar com ele. ¿Se da cuenta de lo que usted tiene? Você está percebendo o que você tem? ¿Se da cuenta el ministerio en el que usted está? Você está ¿O percebendo estamos? o ministério que você, o que nós estamos? Ame lo que tiene. Amem aquilo que você tem. Porque hay modelos Porque há modelos que no representan que não representam el pastorado del o Señor. pastoreio do Senhor. Porque no aman las Porque ovejas. não amam as ovelhas. Por eso cuando uno está en un modelo É por isso que quando a gente está no modelo que representa que representa el modelo del o Señor, modelo do Senhor, aunque no sé si él dejó un modelo, enfim, eu não sei se ele deixou um modelo, él dejó ejemplo ele deixou para que exemplo, sigamos ele deixou um exemplo su dele pisada. que a gente possa seguir as suas pisadas, Hay que amar. os seus caminhos. A gente tem que amar. El apóstol San Pablo decía O apóstolo Paulo falava, el apóstol Pablo dijo o apóstolo Paulo falou que él oraba siempre por los tesalonicenses. que ele orava sempre pelas pessoas de Tessalonicenses. Oraba por ellos. Ele orava por eles. Él en su oración identificaba Ele em sua oração identificava a los hermanos aos irmãos de esa región. daquela região. Y eso es algo muy importante. Isso é uma coisa muito importante. No es fácil Não é fácil darse a conocer a las ovejas. se deixar conhecer pelas ovelhas. A veces es más fácil Às vezes é mais fácil conocer a las ovejas. conhecer as ovelhas. Porque uno puede apartar un tiempo Porque a gente pode sim separar um tempo y charlar. e conversar. Yo lo suelo hacer. Eu não sou muito de fazer. Eu faço isso, perdão. Sí. Y uno lo va conociendo a las ovejas. A gente assim vai conhecendo as ovelhas. El otro punto importante, Outro ponto importante que hay muchos pastores que a veces é que existe muitos pastores que às vezes no permiten que las ovejas le conozcan. não permite que as ovelhas o conheçam. Él conoce a las ovejas, Ele conhece as ovelhas, pero las ovejas no a él. mas as ovelhas não o conhecem. Y yo por mucho tiempo E eu por muito tempo he visto líderes eu vi líderes como modelos terminados, como um modelo já pronto, pero nunca podía ver cómo ellos llegaron a eso. mas eu nunca consegui ver como foi que eles chegaram naquele lugar. Y eso para mí era una frustración, E para mim isso era uma frustração, porque ellos nunca te contaban porque eles nunca contavam sus luchas, as lutas, sus pruebas, as provas, dificultades,
escuchado ya de lo que va al Congreso, Assim como nós temos escutado nesses últimos dias, de las cosas que hemos escuchado de nuestros líderes, das coisas que el temos apóstol Andrés que escutado contó. dos nossos líderes, do apóstolo André que contou. Entonces, Jesús conocía a sus ovejas Então Jesus conhecia as suas ovelhas y sus ovejas le conocían. e as suas ovelhas o conheciam. El segundo punto O segundo ponto está en el verso 11 está no y 15. versículo 11 e 15. Y el 15. 11 e o 15 diz assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 15: Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amén. Amém. Segundo punto, Jesús Segundo ponto, Jesus es el buen pastor é o bom pastor que vino a servir, que veio a servir, no a ser servido. não a ser servido. Él vino a dar su vida, Ele veio a dar a sua vida, dice la palabra, é o que nos diz a palavra, por sus ovejas. pelas suas ovelhas. ¿Por qué decía esto él? E por que ele estava falando isso? Porque él buscaba el bienestar de las Porque ovejas. ele estava procurando o bem-estar das ovelhas. Se enfocaba en el bienestar O foco dele era o bem-estar das ovelhas. de las ovejas. Das ovelhas. Y yo quiero mirar Efesios, Eu quero ler Efésios capítulo 5, 23. 5, 23. Efésios 5, 23 diz: Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. E o 25: Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. ¿Se da cuenta Vocês percebem que Jesús buscaba el bienestar de sus que ovejas? Jesus ele procurava o bem-estar das suas ovelhas. Y eso tiene que ser una característica de todo pastor, E essa tem que ser uma característica de todo pastor, indispensable característica. uma indispensável característica. Una de las quejas que había Uma das reclamações que tinha de Dios de Deus contra los líderes de Israel contra os líderes de Israel es que ellos no apacentaban las ovejas del Señor, é que eles não apacentavam as ovelhas do Senhor. se apacentaban a sí mismos Eles apacentavam a si mesmos y no les preocupaba el rebaño. e eles não se preocupavam pelo rebanho. Y eso vemos mucho en este tiempo. E isso a gente vê muito hoje em dia. Hay muchos liderazgos Existe muita liderança que se apacientan que vão apacentar, teniendo cierta multitud tendo muita multidão de las ovejas, das ovelhas, pero no aman las ovejas, mas eles não pastorean. estão amando as ovelhas, não estão pastoreando as ovelhas. Gloria a Dios si tienen multitud, Glória a Deus que existe uma multidão, pero eso es una responsabilidad mas essa é uma de responsabilidade poder pastorearla. de poder pastorear. Nosotros somos testigos, A gente é testemunha, las canas, nossas cabelo branco, de que las ovejas de que as ovelhas no son como muchas veces nos venden. não são assim como muitas vezes eles estão Que vendendo para son nós. corderitos así E limpitos. são bem bonitinhos, bem Ay, uno quiere limpinhos. dormir con A ellos. gente quer dormir com elas. Las ovejas no son así. As ovelhas não são assim. Las ovejas no son muy agradables. As ovelhas não são muito agradáveis. Así que saque ese cuadro mental, Então tire esse quadro mental, esa ternura, de toda essa fofura. porque las ovejas a veces son complicadas. Porque às vezes as ovelhas são complicadas. Las ovejas no son limpias As ovelhas não são limpas. y son propensas a diversas enfermedades. E elas ficam assim, elas têm muitas doenças. Por eso el pastor E é por isso que o pastor tiene que tener cuidado de ellas. tem que cuidar delas. Hay moscas Existem moscas que ponen sus huevos que colocam os ovinhos en la cabeza. na cabeça. Esta puede penetrar, Isso pode penetrar, entrar en el cerebro entrar no cérebro y la oveja se enloquece, e a ovelha fica louca. sale a correr. Começa a correr.
no sabe qué hacer, se não desespera. sabe o que fazer, fica desesperada. Por eso el pastor É por isso que o pastor tiene que cuidarle. tem que cuidar dela. En Israel se dice Lá em Israel eles falam que los pastores le ponían aceite en la cabeza de las que ovejas os pastores colocavam azeite em cima da cabeça da ovelha, para que las moscas no se bajen. para que as moscas não pousem ali. Pero también hay que limpiarla. Mas também há que limpar. Las ovejas tienen la reputación de ser un poco tontas, As ovelhas têm um pouco uma reputação de ser um pouco tonta. así que el pastor tiene mucho trabajo Então o pastor tem muito trabalho y no es e fácil. não é fácil. La tarea de pastorear A tarefa de pastorear es una tarea muy difícil, é uma tarefa difícil, incluyendo e vai incluir que algunas a veces se extravían que algumas das vezes se perdem. y hay que traerlas, Você tem que ir lá atrás e trazer. algunas que están quebradas, Algumas que estão machucadas, hay que ayudarle a sanar, tem que ajudar a curar. hay que fortalecer a las débiles. Tem que fortalecer aquelas que estão debilitadas. No es fácil. Não é fácil. Por eso se requiere É por isso que se requer que el pastor que o pastor esté dispuesto a servir. esteja disposto a servir. Así como Jesús Assim como Jesus vino veio para servir, para servir, no para ser servido. não para ser servido. Lo que él estaba diciendo O que ele es, estava falando é: yo vine a servir. eu vim servir. El pastor que no está dispuesto a O servir, pastor que não está disposto a servir, va a ser muy difícil que pastoree de acuerdo al corazón del Señor. vai ser difícil pastorear conforme o coração do Senhor. Se necesita amor, É necessário amor, sacrificio sacrifício, para ejercer el pastorado. para poder assim exercer o pastoreio. Las ovejas pueden ser As ovelhas podem ser y obrar de diversas maneras. e atuar de diversas maneiras. Pueden ser muy perversas, Podem ser perversas, pueden ser muy estúpidas, podem ser às vezes estúpidas, pueden alejarse de la senda del podem Señor. muitas vezes se apartar da senda do Senhor. Algunas son desagradecidas. Algumas não são gratas. Cuando el apóstol Andrés contaba Ontem, quando o apóstolo André contava que muchas veces tenemos que lavar el plato que muitas vezes temos que lavar o prato donde ellas comieron onde elas comeram y ponerla de e nuevo, colocar outra vez, porque muchas veces vuelve. porque muitas vezes vai voltar. Eso pasa. Isso acontece. Por eso no es fácil. É por isso que não é fácil. Hay ovejas que son muy difíciles amarlas. Tem ovelhas que é difícil amar. Que si usted, pastor, sabe de lo que estoy Se diciendo. você, pastor, sabe do que eu estou falando, Pero tenemos que recordar mas a gente tem que lembrar que hasta ellas son del rebaño del que Señor. até aquelas são parte do rebanho do Senhor. Si fuera por nosotros diríamos, no, ya no es del rebaño. Se fosse por nós, a gente ia dizer, já não faz mais parte do Nos rebanho sacamos de e encima. já vamos tirar de cima da gente. Pero no podemos. Mas a gente não pode. Ellas constituyen el rebaño del Señor. Elas fazem parte do rebanho do Senhor. Ellas fueron compradas con precio de Foram sangre. compradas por preço de sangue. Y como dice Hechos 20, E 28, como fala Atos 20, el 28, Espíritu Santo puso a nuestro cuidado o Espírito Santo colocou ao nosso cuidado el rebaño del o Señor. rebanho do Senhor. ¿Cómo podemos pensar nosotros Como a gente pode pensar si el Padre, se o Pai, el Hijo o Filho y el Espíritu e o Santo Espírito Santo están pensando en su bienestar? está pensando no seu bem-estar? ¿Cómo podemos desistir Como nosotros? é que a gente pode desistir? ¿O quiénes somos nosotros para desistir de esa tarea? Ou quem é a gente para desistir dessa tarefa? Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Se o Pai, o Filho e o buscan el Espírito Santo bienestar de sus ovejas, estão procurando o bem-estar das suas ovelhas, ¿cómo no vamos a hacer propio esa tarea? como é que a gente não vai fazer parte dessa tarefa? A mí me pasa, Isso acontece comigo. a veces me pongo muy mal, Às vezes estou muito mal, me enojo eu fico bravo y pasa 2 días e passa 2 dias y de vuelta esa oveja e depois essa ovelha vuelve a estar en mi corazón. volta aqui no meu coração. Y ya tengo ganas de ir a Eu já buscarla, quero pegar ela de novo, de traerle de trazer nuevo. ela perto de mim. Nos pasa. Acontece. No es fácil ser Não, pastor. não é fácil ser pastor.
Jesús murió por ellas. Jesus morreu por elas. ¿Cómo no vamos a cuidarlas? E como é que a gente não vai cuidar delas? ¿Cómo pueden ser un número para Como nosotros? pode ser que seja somente número para a gente? ¿Acaso no son dignas Por de nuestro acaso esfuerzo, elas não são dignas do de nosso nuestro esforço, sacrificio, do nosso de sacrifício, nuestro amor? do nosso amor? Si fue digna para Se Él foi digna para de Ele entregar su sangre en la cruz entregar del o seu Calvario, sangue na cruz do Calvário, ¿cómo nosotros no podemos tomar semejante responsabilidad? como é que a gente não pode tomar semelhante responsabilidade? Y muchas veces sufrir por ello. E muitas vezes sofrer por elas. Porque el que no sufre por las ovejas Porque aquele que não sofre pela ovelha no tiene la carga. não tem a carga. Él colocó cierta responsabilidad en nuestras manos. Ele colocou responsabilidades nas nossas Por mãos. eso una característica del pastor Por isso, uma das características do pastor es que está dispuesto a servir. é estar disposto a servir. Y se me terminó la hora. E terminou meu tempo. Yo les pido que se ponga de Quero pie. convidar você que se coloque de pé. El buen pastor guía a sus ovejas. O bom pastor guia suas ovelhas. Y la forma en cómo guiaban en Oriente a las ovejas E a maneira de como guiavam as ovelhas lá no Oriente es muy diferente é diferente. a cómo lo hacíamos, bueno, en el caso mío, cómo lo hacíamos. É diferente de como no meu caso eu fazia. Cuando con mi abuela íbamos Quando com minha avó a gente ia a encerrar las ovejas por la tarde, a guardar as ovelhas no final da tarde, llevábamos los perros a gente levava os cachorros y unos palos e alguns pedaços de pau para amenazarlas para como que ameaçar si no querían venir al se elas corral. não queriam voltar pro curral. Pero en Oriente no era así. Mas no Oriente não era assim. Por eso el pensamiento judío Por isso o pensamento judeu está expresado en el Salmo. está expressado nos Salmos. Dice el Salmo O 23, Salmo 23 diz: Jehová es mi pastor, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. nada vai me faltar. Y sigue el Salmo, E o Salmo continua mostrando que el pastor va por delante. mostrando que o pastor vai pela frente. Nosotros hemos sido llamados como pastores A gente foi chamado como pastores a ir adelante de las ovejas. a ir pela frente das ovelhas e na frente das ovelhas. Nuestra manera A nossa maneira de servir, de servir, de amar a Dios, de amar a Deus, tiene que ser una manera tem que ser uma maneira que oriente, como o Oriente dirija dirigir a las ovejas. as ovelhas. Hay modelos Existem modelos y hay e líderes existem líderes que son muy difíciles de seguirlos, que é difícil seguir eles. porque no se puede ver a Cristo en esos E não dá para modelos. ver Cristo nesses modelos. Y las ovejas se confunden. E as ovelhas se confundem. Por eso, lo más hermoso Por isso, o mais belo es poder entender é poder entender que hemos sido llamados que a gente foi chamado a seguir a a Cristo. seguir a Cristo. Él es nuestro ejemplo. Ele é nosso exemplo. Y si seguimos a Se a Cristo gente segue Cristo en todo lo que em hacemos, todas as coisas que a gente las faz, ovejas seguirán as ovelhas vão seguir un modelo um modelo que se identifica que con se Él. identifica com ele. Yo quiero que Eu oremos. quero que a gente possa orar. Si usted